Meu querido, hoje eu vou falar sobre os 300, mas vou começar, porque hoje eu quero falar quem são os 300, ou quem são os 300, e essa mensagem começou, como eu falei, numa reunião de líderes de célula aqui nessa igreja. Numa reunião onde que a gente começou, e eu comecei a perceber os relatos, e a gente falando, percebendo, tem gente que vai, tem gente que não vai, são sempre os mesmos, e a gente percebe que é isso, mas não é só na célula, a gente percebe, parece que na família, a gente percebe que parece que no trabalho, a gente percebe que parece que na igreja, a gente percebe que parece que em todo lugar, parece que tem gente que vai, e tem gente que não vai. Mas daí Deus começou a trabalhar comigo e falou que esse tempo é um tempo que Ele está levantando os 300 valentes de Gideão aqui nessa igreja. Em cada área Ele está selecionando os 300, quer seja no louvor, quer seja no staff, quer seja nas células, quer seja na liderança, quer seja aí fora, Ele está selecionando as pessoas. Talvez você está chegando aqui e você nem sabe, você só sabe o seguinte, eu estou gostando, parece que essa é a minha vida, parece que Deus está te chamando para fazer parte dos 300, agora o que significa esses 300? Esses 300 significa aqueles que foram escolhidos e chamados para viver os propósitos de Deus, os planos de Deus, planos de vitórias, planos de bênçãos, planos de conquistas, planos de viver uma reviravolta, de viver um tempo, de sair do tempo de escravidão, do tempo da vergonha, do tempo do sofrimento, para começar a viver o tempo da conquista, o tempo da vitória, o tempo do livramento, o tempo da salvação, o tempo do viver feliz. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Mas eu tenho falado nesses dias, por que então muitas vezes nós não vivemos? Eu quero dizer que muitas vezes é porque nós não somos esses 300. Porque eu quero dizer que os 300, eles são os que representam o povo vitorioso do Senhor. E esses 300, eles representam Josué e Caleb, eles representam os 12 discípulos, eles representam Davi, eles representam os apóstolos, eles representam os profetas, eles representam todos aqueles que o Senhor chamou, e esses que falam, eis-me aqui, pode me enviar, e todos aqueles que aceitam o desafio e não param no meio do caminho, todos aqueles que enfrentam, independente do tamanho do gigante, independente dos obstáculos, eles sabem que eles foram chamados por um Deus que é poderoso para derrubar qualquer gigante, para saltar com esse Deus qualquer muralha, para atravessar qualquer mar. Ele sabe que ele está com Deus no barco, então pode levantar qualquer tempestade, que com Deus no barco, nesse barco não vai afundar. Então ele nada teme, ele sabe que se Deus está com ele, ele vai chegar no final e vai chegar vivendo os planos e propósitos de Deus. Quem faz parte dos 300 aí? E eu tenho certeza disso. Eu tenho o meu coração que está queimando para viver os planos que Deus tem para mim, mas Ele tem falado, Marinho, isso daí não é para você viver sozinho. Isso daí é para você viver com a tua família, isso é para você viver com a tua igreja, isso é para viver com os teus amigos, isso é para você viver com a tua cidade, isso é para você viver com todos que te cercam. E eu quero dizer, isso é para você também. Isso não é prerrogativa de pastor, isso não é prerrogativa de profeta, isso é prerrogativa daqueles que aceitam o chamado, que aceitam o desafio e reconhecem que com Deus nós podemos saltar muralhas. Aqueles que reconhecem que com Deus nós somos mais do que vencedores. Então os 300, eles representam, quem são os 300? Eles são os vencedores, eles são os vencedores do Senhor. E se existem os vencedores do Senhor aqui, dá um glória a Deus aí. Então eu quero começar. Quem são os 300? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes,
capítulo 7, do versículo 1 a 7a, por favor. Juízes capítulo 7, do versículo 1 a 7, vamos ler e nós vamos começar. Quem são os 300? Provavelmente eu vou terminar ou na quinta ou no domingo. Então, se eu fosse você, eu não perderia nem a quinta e nem o domingo, porque eu vou continuar. Hoje eu vou começar falando quem são os 300, são algumas características, mas daí talvez na quinta ou no domingo eu vou falar alguns princípios que esses 300 viveram, que foram fundamentais para que eles experimentassem a vitória, porque não é só, eu faço parte, eu aceito, mas de repente eu não vivo valores, eu não vivo princípios, eu só respondo, eu só falo, eis-me aqui, eu só tenho algumas características, eu só tento. E por isso que às vezes eu não experimento, não chego no fim. Mas o Senhor está nos chamando para cruzar a linha de chegada, meus queridos. A palavra de Deus fala que o fim é melhor do que o começo. Tem muita gente que começa, você já viu, você em qualquer esporte, você vai no futebol, tem lá time que começa, tá lá, começa primeiro tempo, nossa, dominando o jogo, 2-3-0. Chega no segundo tempo, toma uma virada lá, toma de 5-3. Que adiantou ter um primeiro tempo joia? Mas perdeu o jogo. Tem corredores que começam a maratona lá, tá lá, tomei uma distância, tá lá. Mas chega no momento, lá no meio da maratona, já, cansei. Enquanto aquele que está lá mantendo o ritmo, a hora que vê, ele passa e chega, e aquele lá às vezes não consegue nem chegar, não é que chega no fim, não chega por último, não, às vezes ele nem termina a corrida, porque faltou algumas coisas. Não adianta sair, eu vou ganhar, o importante é chegar lá, é pegar o troféu, é subir no pódio. E o povo de Deus só não sobe no pódio porque não quer, porque desiste, porque para no meio do caminho, porque, nós vamos ver aqui, porque não se torna parte dos 300, mas hoje nós fazemos parte dos 300, amém? Vamos lá. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, eram 32.000, Gideão conseguiu juntar, o povo de Deus era 32.000 homens, soldados, um exército, até um número bom, para enfrentar um outro exército, o exército inimigo, que juntaram todos ali, as nações vizinhas, juntaram um exército de 130.000 soldados. E Gideão toca a trombeta, ele recebe o Espírito Santo e ele consegue levantar um exército ali de 32.000 para enfrentar 135, já tinha uma diferença, era um exército 4, 5 vezes maior, mas nós temos o nosso Deus. Então, o que é? Deus pode nos dar força para cada um pegar aí 5, 4 e a gente vai sair vitorioso. Nós somos um exército de 32.000, mas do nosso lado está o Senhor, amém? Então daí o exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Espera aí, gente demais? 32.000, a gente já está em número menor. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Talvez os 3, 4, 5 por 1, talvez vocês possam falar assim, porque eu era bom no Vale Tudo, eu fazia jiu-jitsu, eu fiz 5, 6 anos de jiu-jitsu, e a coisa, ou é que eu tinha as manhas no negócio lá, então eu fechei todos os negócios porque eu era o cara, ou eu tocava no louvor porque eu era o cara, ou porque eu era pastor da igreja porque eu pregava legal, ou vai que a gente acha isso daí. Então Deus já falou, você tem gente demais, vocês podem
Caso eu vou dar a vitória para vocês, talvez vocês podem achar que na verdade quem deu a vitória foi o braço de vocês. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Pode deixar aí. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Ou, com os 300, eu vou dar a vitória para vocês. Com os 300, vocês vão derrotar um exército de 135.000 homens armados, um exército poderoso. Vocês apenas com 300, eu vou fazer, porque daí, com 300, eu acho que vocês não vão ser loucos de falar assim, porque a gente armou um esquema lá da hora, a gente fez com 300, talvez vocês reconheçam que quem deu a vitória para vocês foi eu. Então, com 300, pode mandar todos os demais embora, o resto, com 300, eu vou dar a vitória para vocês. Você pode abaixar sua cabeça aí para eu orar com você? Isso daí parece uma coisa doida. Isso daí é um negócio que a coisa estava ruim. A coisa estava difícil. 32.000 para tentar ganhar de um exército de 135.000. Um exército que oprimia. A situação estava difícil, mas Deus vem e parece que vai complicando, permitindo ficar pior, vai diminuindo as chances humanas, a coisa vai ficando, vai apertando o cerco, mas no final Deus fala: eu vou dar a vitória, eu vou dar a vitória. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei quais são as perspectivas que você tem, eu não sei como você se encontra na tua saúde, quais são os diagnósticos médicos, eu não sei como que você tem encarado essa situação econômica do país, eu não sei como que está o teu negócio, se já foi mandado embora, ou se está com medo, eu não sei como que está a situação na tua família, no teu casamento, na tua relação com os filhos, com os pais. Eu não sei como que está a situação, eu sei que muitas vezes nós percebemos, eu comecei na igreja, parece que piorou, eu fui na igreja, orei, e daí que eu fui mandado embora, eu fui na igreja, parece que meu casamento piorou, eu comecei a buscar a Deus e as coisas parece que pioram. Talvez seja porque Deus está falando assim: eu estou permitindo a coisa desandar para você ver que eu vou fazer. Deus, nós estamos aqui como o teu povo, nós somos o teu povo e queremos nos colocar diante do Senhor, estamos dispostos, ó Deus, a ouvir a tua voz e aprender do Senhor, nós estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, por mais doido que seja diante dos homens, por mais absurdo que seja, de um ponto de vista intelectual humano, nós queremos que caia por terra todo o entendimento humano, para que
para que prevaleça a tua palavra, para que prevaleça a tua vontade, para que prevaleça o agir do teu Espírito Santo no nosso meio, em cada coração, em cada mente, que o teu agir venha mudar histórias, mudar situações, mudar circunstâncias, mudar diagnósticos médicos, mudar situações familiares, mudar situações financeiras. Nós cremos no teu poder, e sobre nós existe uma palavra de que no Senhor, em Jesus, nós somos mais do que vencedores, e é sobre essa palavra que nos reunimos, é sobre a fé na tua palavra. Nós lançamos a rede sobre a tua palavra, por mais absurdo que seja, por mais que nós já tenhamos fracassado, por mais que nós tenhamos tentado pescar a noite inteira, ou por mais que já faz 5 anos que nós esperamos uma resposta, ou por mais que nós já fracassamos, hoje nós lançamos a nossa rede sobre a tua palavra, e nós cremos que nós vamos puxar e virá um monte de peixe, ou seja, a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Assim eu profetizo sobre cada vida que entrou aqui nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Quem são os 300? Versículo 3, coloca aí, do texto que nós lemos versículos, capítulo 7, versículo 1 a 7, quem são os 300? Versículo 3 diz assim: anuncie, Deus falando, pois ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade, ou seja, os medrosos não fazem parte dos 300, ou seja, quem são os 300? Os corajosos e intrépidos. Quem são os 300? São os corajosos e intrépidos. A palavra de Deus, ela é repleta, toda vez que Deus chama alguém, Ele faz questão de falar, não tenha medo, eu serei contigo. Meu querido, eu quero dizer que Deus tem plano para você, Deus tem propósito. Antes de você nascer, Deus já planejou coisas maravilhosas para você. Porém, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conquistar se você não for corajoso. Se você, durante a jornada, começar diante dos obstáculos, a começar a ter medo. Diante das circunstâncias, a hora que o mar começar a ficar revolto, você, eu vou perecer, diante de uma situação difícil, diante de um problema, toda vez que surgirem situações e problemas, porque eu quero dizer que problema e dificuldade faz parte do povo de Deus, faz parte da vida humana, problema, dificuldades, nós não vamos chegar a lugar nenhum se toda vez que nos depararmos com situações difíceis, nós nos abatermos, nós nos mostrarmos temerosos. Fala a palavra de Deus, eu não lembro aonde agora, fala, se te mostrares medroso ou com medo no dia da angústia, pouca será a tua força. Acha esse texto aí para mim, eu não lembro aonde, para colocar aí. Nós, diante das circunstâncias, não podemos temer. A Bíblia, a palavra de Deus, existe 366 não temas. Não temas para cada dia do ano, até para o ano bissexto. Não temas. E por que nós não precisamos temer? Porque Deus está ali, diante de uma batalha, aonde eles iriam enfrentar um exército muito maior, e precisaria, se fosse ver, de um máximo de gente, mas Deus fala assim, medroso não dá, porque medroso não combina com fé. A hora que eles começarem a ver um número maior, eles vão esquecer que eu falei, eu vou estar com você, vocês não precisam ter medo. A hora que eles começarem a ver o tamanho do exército, eles, em vez deles se manterem em posição, em vez deles tocarem, quebrarem o vaso, em vez deles trocarem a trombeta, em vez deles se manterem em posição, sabe o que vai fazer? Eles vão desistir, eles vão correr, eles não vão manter a posição, eles vão fazer o que muita gente faz na igreja.
Eles vão fazer o que muita gente faz quando começa a ter problema. Ai, desanimei. Ah lá, Provérbios 24:10, obrigado. Se te mostrares fracos no dia da angústia, é que a tua força é pequena, ou pequena é a tua força, ou grande será a tua queda. Tantas coisas. Meu querido, nós não podemos fraquejar, nós não podemos temer, porque, coloca aí, Isaías 41:10, diz assim: porque nós não precisamos ter medo, por isso não tema, porque estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não interessa se são 32 mil, se são 20, se são 10 mil ou se são 300, porque na verdade nós não vamos lutar sozinho. Quem estará conosco é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem a mão vitoriosa do nosso lado. A quem temerei, se o Deus da força, o Deus da vitória está comigo? Por isso que nós, se queremos fazer parte dos 300, precisamos começar a mostrar que somos corajosos, não tememos mal algum, praga alguma. Gente, esse vírus é sério, não é? Essa semana nós nos reunimos em família, e ali tinha médico, tinha biólogo, tinha cientista, tinha gente de tudo quanto profissão, gente, discutimos e chegamos, enfermeiros, tinha gente que já pegou o coronavírus, tem gente que trabalha cuidando no hospital dos infectados, tem gente de tudo ali. A gente chegou numa conclusão ali, todos falando, médicos falando, o vírus é sério, é complicado, é delicado, quem pega não é só pulmão que afeta isso. Mas hoje os medicamentos que não têm comprovação científica, mas estão dando banho no cuidado, está tendo todo o efeito, e que se nos primeiros 5 dias, 3 dias principalmente, começar a ser medicado, independente da idade, faz um efeito muito grande. A gente percebe todos que pegaram, independente se é de direita ou de esquerda, independente de se acredita ou se não acredita, independente da posição, todos que foram medicados com os medicamentos que estão aí, e que todo mundo que é tratado, começa a ter a recuperação, principalmente se é no começo. E o Brasil é o número 1 em recuperado, porque, graças a Deus, mesmo não tendo comprovação científica, tem um povo aí teimoso, que mete a cara aí, está receitando, está fazendo tratamento, e graças a Deus está salvando muita vida. Então, aí, mas está morrendo muita gente, infelizmente, e é sério, nós não estamos ignorando. Mas espera aí, então por causa da morte eu vou temer, então eu temo a morte. Não, o povo de Deus não tem que temer nada. O povo de Deus não pode temer nada. Isso não é para ser imprudente. Não estou falando para você, não temo nada. Eu já falei, crente pode pegar sim. Crente, não estou aqui. Falei, agora, porque pode pegar, a gente vai começar a entrar em depressão, como tem muito crente entrando. Vou ficar desesperado, vou começar a ficar paranoico, como tem muito crente ficando. Daí já é uma outra questão. Como tem muito crente sendo imprudente, também tem. Agora nós precisamos ser prudentes, mas precisamos ser intrépidos e corajosos, sabendo que na nossa frente está o Senhor dos Exércitos, e que nós podemos enfrentar tudo, todos e toda situação difícil, dificuldade, enfermidade, problema, perseguição, angústia, espada ou enfermidade, morte. O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode? Meu querido, você quer fazer parte dos 300? Você quer fazer parte dos 300? Quem são os 300? Os corajosos intrépidos, os que assumem a sua posição.
Eu faço parte do povo de Deus, eu acredito na palavra de Deus, eu sigo os princípios e valores da palavra de Deus, eu não creio nessa maneira de que todo mundo está falando, eu tenho e sou guiado por isso daqui, não, mas todo mundo, não, eu não preciso brigar, mas eu posso me posicionar, eu posso falar, eu estava conversando com a Nilva, a gente lá em Caldas Novas, uma moça que teve uma experiência lá, está pregando, é uma proprietária de uma loja, uma fabricante de biquíni lá, e muito bem sucedida, se converteu numa igreja simples, numa igreja pentecostal, e está lá no Primeiro Amor, e está lá, está fazendo biquíni, lá na loja dela, na fábrica dela, fila de gente lá para ela orar. A Nilva ficou meio assim, daí ela, já falei, esse pessoal vem para eu orar, eu já falei para não vir aqui, porque não vão para a igreja, eu mando eles para a igreja, mas só quer receber oração, e tal, e de repente ela fala, eu não vou orar, porque só quer oração, tem que ir para a igreja. De repente ela senta lá, fazendo um biquíni para a Nilva, de repente as lágrimas começam a escorrer, e ela começa a chorar. Aí, Deus está falando que eu não tenho amor. Está falando que eu não tenho amor, que Ele está mandando gente aqui na porta para eu orar. E eu estou toda assim, eu preciso orar. Começou a ir falando, ficou lá só falando de Jesus. De um jeito simples. Daí a gente, falta isso. Está lá num lugar profissional. Não, aqui não falo de Deus, aqui não oro, porque aqui é minha profissão, aqui é meu comércio, não vamos confundir. Não, está lá falando de Jesus, porque uma dessa é corajosa, não se acovarda. Vou perder cliente. Não interessa se eu vou perder cliente, o que interessa é que eu faço parte dos 300, e eu assumo a minha posição, eu sou corajoso, eu não sou tímido, eu tenho que falar de Jesus, eu vou falar, eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar em nome de Jesus. Josué 1:6, 7 e 9, chamando Josué, Deus fala, ser forte e corajoso. Vai para o outro versículo, ser forte e corajoso, não tenha medo, não te mandei, ser forte e corajoso. Vai lá, tem 3 versículos de Deus falando, ser forte e corajoso, e está aqui o povo de Deus, diante de uma situação qualquer, a gente começa, e agora? A palavra é ser forte e corajoso, vamos nos levantar, fazer parte do 300, quem são os 300? Quem? Os corajosos e os intrépidos. Quem são os 300? Os corajosos e intrépidos. Tem corajoso e intrépido aí? Amém. Quem são os 300? Versículos 5 e 6, por favor. Eu nem li, versículo 6, 7, 9, é isso daí falando, porque senão eu vou começar a perder o tempo aqui. Os versículos, quem são os 300? Versículo 2, versículos 5 e 6 de Juízes 7, por favor. Juízes 7, 5 e 6. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Quem são os 300? Os que são diligentes diante de uma batalha. Eles estão se preparando para a batalha e tem mais um teste. Os medrosos podem ir embora, e a gente percebe que a maioria vai, porque a gente tem dificuldade, a gente é medroso mesmo, a gente falta coragem diante das situações, mas está lá. Agora o próximo teste, 10.000 soldados lá, com as suas armas, vamos passar no rio agora, vamos lá, todo mundo com sede, passa no rio lá, vamos ver, eles vão beber água. Repara o seguinte, quem vai lamber água, não vai se ajoelhar, não vai parar, vai pegar a água com a mão, sem deixar a arma, vai lá pegar a água, pegar a mão e lamber, como faz o cachorro. Esses daí, só 300, 9.700, se ajoelharam, foram beber água. Para se ajoelhar, tiveram que, vai mais tempo,
se ajoelhar, eles não ficaram atentos, eles perderam tempo, eles se tornaram vulneráveis. Se eles recebem um ataque ali, eles estão se preparando para a guerra. Não, está lá, 300, nós estamos numa guerra. Não dá para a gente se ajoelhar, não. Não dá para a gente virar as costas, não. É aqui, ó, é bebendo água aqui, ó, e olhando aqui. Quem são os 300? Os que são diligentes. Os que não baixam a guarda, os que estão sempre prontos, os que estão atentos, os que não ficam dormindo no ponto, os que de alguma maneira, diante de uma situação dessa, a igreja parou, a igreja ficou 2, 3 meses sem ter culto, mas está tendo culto online, mas puxa, culto online, né, vamos... não é a mesma coisa. E outra coisa, o culto online fica lá gravado, a gente assiste a hora que quer, dá para a gente assistir depois, só que depois tem uma outra coisa, mas a gente assiste depois também, mas daí depois também tem outra coisa, mas não tem problema, porque dá, puxa, Deus ele entende, e outra, Deus é bom. E o importante é a gente, meu filho não pode esperar, a conta bancária não pode esperar, o dinheiro não pode esperar, Deus pode esperar, a guerra pode esperar. Daí depois eu estou sendo fuzilado no casamento, depois eu estou arrebentado na família, e eu não sei porquê. Sabe por quê? Porque eu estou assim na água lá, ajoelhadinho, durante uma batalha. Meu querido, nós não podemos esquecer que o nosso adversário anda ao nosso derredor como um leão, bramando como um leão, rugindo, tentando devorar. A palavra de Deus fala que ele vem para matar, roubar e destruir. E sabe quem não são os 300 ficam fazendo? Ajoelhados, se distraindo, bebendo água. Enquanto os 300 estão lá, orando, bebendo água e orando, bebendo água, fazendo as coisas, mas lendo a Bíblia. Estão lá jejuando, estão lá sabendo que eles estão numa batalha, eles estão conectados com o corpo, eles estão conectados com a igreja, eles estão conectados com o cabeça, eles estão conectados com Cristo, com o Espírito Santo, porque eles sabem que a qualquer momento pode vir uma flechada do inimigo, mas eles estão com o escudo da fé, eles não estão relapsos, eles não estão desatentos, eles são diligentes. Um exemplo de diligência é Noé. A diligência, ser diligente, tem tudo a ver com demonstração de fé. Sabe, quando nós somos chamados e Deus nos fala e nos orienta, ser diligente de alguma maneira, demonstrar que eu creio naquilo que Deus está falando. Deus chega para Noé e fala, eu vou mandar um dilúvio, construa uma arca. Já pensou se Noé falasse assim, não, eu vou construir, mas nem sinal de chuva, hoje eu estou cansado, amanhã também, eu vou lá fazer um pouquinho, mas não tem nem sinal, eu acho que Deus, não é bem assim não, eu acho que Deus vai dar, porque Deus é longânimo, Deus, vai demorar para ele se irar, para ele mandar essa chuva, e daí ele constrói um pouco, daí ele vai ter problema com os filhos, daí ele vai no meio do caminho, esses meninos estão me dando trabalho, sabe, Deus, esses meninos estão me dando trabalho, então, vamos dar um tempo com a arca, vamos parar. Não, sabe o que teria acontecido se Noé não tivesse sido diligente? A hora que tivesse vindo o dilúvio, ele e a família dele, ia acontecer, às vezes, o que está acontecendo com a tua, porque ele não foi diligente, mas graças a Deus ele foi diligente, e ele fez tudo o que Deus tinha falado, porque ele acreditou na palavra de Deus. Você, às vezes, tem vivido muitas situações difíceis, porque você não tem sido diligente, você ouve a palavra de Deus, mas de alguma maneira Deus é bom, Deus é amor, eu estou vivendo isso, mas não sei o que, não, talvez seja porque você não está colocando em prática da maneira como deveria, talvez você está
se ajoelhando, talvez você está se distraindo muito com o WhatsApp, talvez você se apaixonou muito por esse mundão que é gostoso, talvez você está curtindo muita festa, talvez você está só curtindo a namorada, o namorado, o namoro, o casamento, os filhos, tudo isso são bênçãos do Senhor, mas quando eu faço tudo isso e esqueço que eu estou numa batalha, porque essa vida é uma luta, é uma batalha, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, ou contra seres humanos, mas contra os principados e potestades. Existe uma guerra, fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele tem ceifado vidas, ele tem destruído vidas, e muitas vezes nós estamos brincando. O pastor fala, existe a palavra de Deus falando para nós ficarmos atentos, alertas, e muitas vezes nós estamos assim: hoje eu estou a fim de orar, amanhã eu não estou, hoje eu estou a fim na igreja, amanhã eu não estou, e a gente vai, e daí a gente ouve uma palavra: quem que faz parte dos 300? Eu. E amanhã eu faço parte dos 300, mas quem que precisa? Não precisa não estar ajoelhado para beber água. E o que isso significa? Não estar ajoelhado diante de propostas indecentes, não estar ajoelhado diante de propostas do mundo, estar ajoelhado diante de tantas coisas que hoje têm tomado conta do coração e da mente do homem. Era para estar lambendo, era para estar consciente de que nós estamos numa batalha, era para estar lambendo, porque não dá para deixar a espada, não dá para deixar a arma, não dá para deixar a oração, não dá para deixar a comunhão, não dá para deixar de estarmos sendo diligentes com as coisas do Senhor. Quem são os 300? São os que são diligentes. O que é diligência? É ter urgência em fazer alguma coisa, ser cuidadoso e atento, pronto, esforçar-se na aplicação dos meios para fazer acontecer o que urge ser feito. Você tem sido diligente com aquilo que o Senhor tem falado, tem te chamado? Ou você tem sido diligente com o teu trabalho? Você tem sido diligente com o dinheiro? Você tem sido diligente com as amizades? Tem sido diligente com o namoro? Mas está muito longe de ser diligente com o exército que Deus te colocou. Está muito aquém de ser diligente com aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Se for assim, talvez Deus esteja falando: deixa aí, porque isso daí ajoelhou. E eu sinto de verdade que nós estamos vivendo um tempo disso. Nós estamos vivendo um tempo que algumas pessoas vão começar a sair. E a gente vai falar: nossa, mas por quê? Talvez seja porque preferiu se ajoelhar. Talvez seja porque preferiu não ter coragem. Talvez seja porque escolheu a timidez, o amedrontar. Talvez seja porque escolheu o próximo ponto. Quem são os 300? Os que entendem, e tem tudo a ver com isso, por isso que eu vou já emendar. Os que entendem a urgência da batalha. Tem muita gente, meus queridos, que vamos, amanhã, hoje eu tenho vergonha, hoje eu não consigo, eu faço parte dos 300, mas eu preciso de um tempo. Você não entendeu que a batalha é hoje, você não entendeu a urgência da batalha, você não entendeu que o dia do Senhor está próximo. Você não entendeu que não dá, e qual o texto? É o mesmo texto. Você não entendeu que não dá para você se ajoelhar, não dá para perder tempo. É o tempo de beber a água, lambendo ela e já saindo para a batalha. Nós estamos diante de uma batalha, não temos tempos a perder com mimimi, não dá tempo da gente ficar pensando se vamos ou se não vamos. É tempo de nós falarmos: eis-nos aqui, o que é para fazer? É para ir, então nós vamos.
O que é para fazer? Eu vou fazer, eis-me aqui. Ah não, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Não, meu querido, é do jeito de Deus. Ele escolhe, eu só quero fazer parte dos 300, porque os 300 são aqueles que vão chegar, bater lá no alvo, são aqueles que vão chegar no fim, e vão ouvir, servo bom e fiel. São aqueles que vão receber a vitória, são aqueles que vão conquistar. Os 300, os outros não conquistaram. Quantas pessoas, cadê o monte de homens que saíram do Egito, que experimentaram, viram as maravilhas do Senhor, como nós temos visto, que essa igreja tem vivido, que tantas coisas. Cadê aquele pessoal do deserto, que não entraram na terra prometida? Aquele pessoal não fazia parte dos 300, quem fazia parte dos 300 era Josué e Calebe e aquela geração nova. Aqueles lá não experimentaram a terra prometida, a terra da promessa. Eu quero dizer que o Senhor tem uma terra da promessa para mim e para você. O Senhor tem promessa, o Senhor tem vitória. Só que quem toma posse, quem conquista, são os 300. Quem são os 300? São os que entendem a urgência da batalha, não param, não ficam assim, hoje eu vou, hoje eu estou cansado, hoje eu desisto. Não são aqueles que ficam uma vez por mês falando, vou parar, eu vou sair, eu não vou mais, hoje eu estou cansado, me volta para o grupo, me tira do grupo, me coloca na célula, me tira da célula, me tira dessa célula, me coloca na outra célula, não quero mais saber de célula, só se eu for auxiliar, não quero mais auxiliar, não, agora eu quero ser líder, não quero mais ser líder. Gente do céu, gente assim não faz parte dos 300. Neemias, eu acho fantástico isso. Neemias foi um desses representantes dos 300. Ele se levantou quando ele viu que o templo do Senhor, que a cidade estava destruída, a cidade santa, e ele sabia, ele sentiu no coração Deus chamando ele para construir, reconstruir. Ele levanta um exército também, ele levanta os seus 300 e ele começa a construir, e o inimigo fica desesperado, levanta Gesem, Sambalá, levanta uma turma lá para tentar atrapalhar, levanta o inferno, porque quando nós nos levantamos, toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus, toda vez que os 300 se levantam, o inferno se levanta para parar. Você precisa aprender isso, e por isso que muitas vezes você cai como um patinho e, eu vou parar. Sabe quando você para, você está falando assim, beleza inimigo, eu vou fazer o que você quer. Sabe quem quer que você pare? Você acha que Deus quer que você pare? Deus te chama para nunca parar, Deus te chama para vencer, para chegar, para alcançar o alvo. Neemias, diante de uma situação dessa, o inimigo chama Neemias, fala para ele parar a obra lá, fala para ele vir tomar um café, vamos brincar, vamos nos distrair um pouco, para com esse negócio de igreja, para com esse negócio de célula, para com esse negócio de orar, vamos brincar, está muito séria essa igreja, está começando a ficar chato já, vamos fazer. Olha a resposta de Neemias, 6:3, por favor. E é a resposta que os 300 têm que dar, toda vez que alguém ou vier uma distração, ou vier alguma tentação para te fazer parar, a resposta tem que ser essa, quando alguém quiser te parar. Por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta. Eu não fui responder, nem perdi tempo, porque eu não posso perder tempo. Por que eu não posso perder tempo? Porque estou executando um grande projeto, e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eu estou fazendo uma grande obra, eu estou realizando o projeto de Deus, eu sou um comissionado dele, eu sou alguém que fui escolhido para fazer parte dos 300 desse grande exército. Porque eu vou ficar parando cada semana, uma vez por mês, por causa de mimimi, por causa de disse-me-disse, porque olhou, porque não olhou, porque falou, porque me pôs,
porque não me colocou, porque me escolheu. Por que eu vou ficar parando? Por que eu não faço isso? Sabe por que eu não faço isso? Porque eu estou executando uma grande obra. Aleluia. Quem são os 300? Os que diante da palavra de Deus ignoram as probabilidades humanas. Quem são os 300? Os que diante da palavra de Deus ignoram as probabilidades humanas, ou que seja, ou aqueles que têm fé, acreditam muito mais na palavra de Deus do que em qualquer outra coisa. Versículo 7 de Juízes 7, por favor, nós já estamos encerrando. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Ou seja, com os 300 homens, eu vou dar vitória para vocês. Se Gideão fosse analisar e fosse como eu e você, como eu e você não, porque eu e você somos igual ao Gideão, amém? Mas se fosse como a maioria, ele ia falar assim: Deus, mas espera aí, 300 não é muito pouco não? O Senhor começou a dispensar todo mundo, a gente já estava com 32, já estava com um número menor, o Senhor começou a fazer uma doideira aí, em vez de o Senhor começar a fazer um projeto para trazer mais gente, o Senhor começou a dispensar todo mundo, a ponto de ficar com 300, o senhor sabe quantos tem lá do lado de lá? Deus ia responder assim: não, Gideão, me fala, porque eu não sei, você me ensina um pouquinho, porque acho que eu não sei, você pode me ensinar? Eu acho que Deus, é que ele não é mal educado, porque senão ele ia fazer isso comigo e com você direto, né? Deus, por quê? Ele ia falar: não sei, me ensina, Marinho, porque acho que você deve saber mais do que eu, ou me ensina você, né? Porque quantas vezes a gente faz algumas coisas assim? Não, Gideão, com os 300, com os 300, Deus, diante da probabilidade humana, isso é um negócio impossível, mas diante da tua palavra, eu vou crer. Diante daquilo que o Senhor está falando, isso daí não é lógico, isso daí é complicado de entrar na minha cachola humana, de entrar naquilo, a minha razão não consegue, mas eu vou fazer o seguinte, porque eu quero fazer parte dos 300, eu vou acreditar, eu vou ignorar as possibilidades humanas. Meus queridos, só faz parte dos 300 quem consegue ir para além das probabilidades humanas. Nós estamos vivendo num tempo, como eu falei, se a gente começar a assistir jornal e começar a viver, pautar a nossa vida em jornal, principalmente em jornais extremamente corrompidos, extremamente deturpados por ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus, a gente infelizmente, falei, a gente cresceu doutrinado já, e hoje está muito difícil de ter uma purificação. Só vai ser purificado quem for renovado, se deixar ser renovado pela palavra de Deus, porque senão vai ser difícil, porque a gente continua ouvindo 10 horas por dia, informações que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e a gente ouvindo 1 hora por semana de pregação, jamais vamos conseguir ser renovado a nossa mente. Agora, se a gente começar a ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, parar de ouvir porcaria, a gente vai perceber a nossa mente sendo renovada, a gente vai começar a perceber algo mudando, e a gente vai começar a perceber que se Deus falar, com 300 eu vou livrar vocês, a gente vai perceber que a gente vai começar a falar assim: eu creio, Deus. Muitas pessoas não conseguem crer mais na palavra de Deus, porque estão tão contaminados com o mundanismo, estão tão contaminados, que é só uma experiência. Por isso que eu tenho batido muito na
tecla aqui da experiência com o Espírito Santo, com a revelação de Deus, com a revelação de Jesus. É só uma experiência sobrenatural para o Espírito vir e realmente arrancar toda essa maldade, toda essa podridão que está encalacrado em cada um de nós. Esses dias, falando sobre experiência, estou sentindo aqui de falar, então vou falar. Algumas pessoas têm vindo compartilhar experiência comigo. E eu quero falar um negócio para vocês, já vou falar. Você não precisa vir compartilhar depois disso não, mas para você o dia que você perceber que se você está tendo experiência, se você teve a experiência ou a revelação de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu vi anjo. Eu estava lá, eu vi um dragão passando, voando, daí eu vi um anjo com uma espada, cortou a cabeça do dragão, daí veio um anjo, pegou, me levou, eu voei, eu mergulhei, daí eu voei, daí veio uma bola de fogo e tal, e eu senti, e eu flutuei, e eu peguei fogo, e depois, e faz aquelas coisas, eu fico assim, nossa, que legal, continua buscando a Deus. Continua buscando, que bênção, não tesouro não, que bênção, ó, isso daí, busca mais experiência. Mas quando vem alguém e fala assim: pastor, tive uma experiência tão estranha. O que você teve? Nossa, me senti tão mal. Estava orando, comecei a me sentir tão sujo. Deus começou a falar que eu sou tão orgulhoso. Eu falei: esse está começando a ter experiência com Deus. Porque você pega as experiências, a primeira experiência que Isaías teve, depois ele teve, a primeira experiência que Jeremias teve, a primeira experiência que Pedro, o apóstolo, teve, quando as pessoas tinham a revelação, quando eles contemplavam Jesus, a primeira coisa que eles tinham a noção de que eles eram podres, que eles eram orgulhosos, que eles não valiam nada. Eles paravam de olhar para o outro, para a igreja, para o amigo, para o pastor, para o líder, para a célula, para o marido, para a esposa, para todo mundo. Quando eles se deparavam com Jesus, eles iam falar assim: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou alguém que tem lábios impuros, eu sou pecador. Se você nunca se sentiu um pecador, se você nunca se sentiu um filho pródigo, se você só se sente um filho mais velho, se você só se sente certinho, e você consegue analisar o mundo podre, você consegue criticar o Lula, consegue criticar o Bolsonaro, consegue criticar os políticos, consegue criticar os policiais, consegue criticar todo mundo, mas nunca se olhou de uma maneira falando assim: meu Deus, eu preciso desesperadamente de uma purificação, porque eu sou o pior dos pecadores. Você nunca teve uma revelação de Deus. A primeira experiência, a mais valiosa, é essa daí. Dessa experiência depois, pode vir anjo, pode vir dragão, pode vir o que você quiser, mas a primeira experiência, que seja essa. Enquanto você não tiver essa, todas as outras, para mim, vai ser história da carochinha. Não sei porque eu falei isso, não estava mas Deus sabe. O que diante da palavra de Deus ignoram as probabilidades humanas, porque tem a ver com isso. Davi, ele enfrenta um gigante, porque ele ignora a probabilidade humana. Ele enfrenta um urso, um leão, porque ele ignora a probabilidade humana. Moisés vai enfrentar, depois de um chamado de Deus, ele vai enfrentar a nação mais poderosa, o Egito, um faraó, com seus exércitos, seus cavalos e cavaleiros, porque ele ignora a probabilidade humana. Ele vai na força do Deus Todo-Poderoso, ele vai diante da palavra de Deus, e Davi chega diante do gigante, e o gigante começa vocês estão de brincadeira, mandou um anãozinho para me enfrentar, você está achando que eu sou cachorro? Vocês estão de brincadeira, mandando um menininho com estilingue aqui, Davi olha para a cara dele e fala assim: você pode vir contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você, não é com probabilidades humanas, não é com armas humanas, mas eu vou contra você
com o nome poderoso do nosso Deus, com o Senhor dos exércitos. Toda vez que nós somos chamados por Deus, nós não precisamos pensar, ficar ponderando probabilidades humanas. Se Deus está me chamando, te chamando, nos chamando, mesmo que Ele fala, vai ser só com os 300, ou se Ele falar, vai ser só com você e com mais 2 na tua célula, ou se Ele falar, vai ser com a tua capacidade, vai ser do teu jeito, vai ser desse jeito, vai ser do jeito que Deus falar, independente de como estiver as apostas aí, creia que Deus vai fazer. Ele é poderoso. Vamos jogar as nossas fichas nesse Deus que a palavra dele fala que tudo pode passar, mas as minhas palavras jamais passarão. As probabilidades, os diagnósticos, as apostas, o conhecimento humano, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você vai querer ficar com o quê? Os 300 ficam com a palavra de Deus. Só 300 vai ganhar de 134, 35 mil? Vamos embora. É nós na parada, é nós na fita. É sangue nos olhos, faca nos dentes e vitória certa. Vitória na mão, em nome de Jesus. Amém? Por último, quem são os 300? Versículo 2 de Juízes 7. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Quem são os 300? São os que reconhecem que tudo vem de Deus. Quem são os 300? São os que são corajosos e intrépidos, são os que são diligentes, são os que entendem a urgência da batalha, são os que diante da palavra de Deus ignoram a probabilidade humana, mas são os que, mesmo sendo tudo isso, sabem que não adianta nada disso se a vitória não vier do Senhor, se não for Deus fazendo. Por isso que às vezes Deus permite todas as situações, às vezes permite a parte humana, parece que os apoios naturais se escorregarem pelas mãos. Por isso que muitas vezes Ele permite o chão sair, porque se você tiver o chão, você vai achar que é a tua firmeza, porque você é firme, você equilibra bem. Às vezes fala assim, não, esse cara acha que tem uma perna firme, então vou tirar o chão dele. E agora? Não, agora você está voando, porque eu estou fazendo você voar, você está voando nas asas do Espírito. Sabe, muita gente, nunca nós tivemos uma geração que se orgulhou tanto de ser. Nós somos a geração tecnológica, nós sabemos tudo de tecnologia, nós conseguimos reproduzir tudo, fazer tudo, chegamos na lua, criamos tudo, daí de repente vem um vírus desse tamanhozinho, mas já está todo mundo, já achamos vacina, e já todo mundo se orgulhando, continua se orgulhando que daí Deus permite uma outra coisa pior aí, daí quero ver. Tudo isso para Deus mostrar que o homem não é nada sem Ele. Daí vem lá uma pessoa que tem uma capacidade, é inteligente, e ele começa a conquistar, ele vai bem nos estudos, ele vai bem no trabalho, e começa a ganhar dinheiro, e ele se torna um cara, fala, nossa, ó, meu amor, tá vendo, você tem essa casa por causa de mim, meu Deus, sabe, você tem essa vida boa, os filhos, tá vendo, ó, vocês têm que agradecer o pai que se mata a trabalhar, que tem, ó, ainda bem que eu tenho saúde, ainda bem que eu tenho capacidade, se eu não tivesse estudado, vocês não iam ter essa vida boa aí. Ainda bem que, está vendo, vocês têm que agradecer por ter um pastor desse jeito aqui, todo desse jeito aqui, que fala desse jeito, e senão vocês não iam ser assim. Nessa igreja é assim porque a turma é tudo assim. Está vendo? Vocês são tudo assim, engraçado por causa desse pastor. Se não fosse o pastor Mário, se não fosse o André, se não fosse essa liderança maravilhosa,
Se não fosse nós, essa igreja não existiria. Se não fosse você, se não fosse o Bolsonaro, o que seria do Brasil? Deus usa tudo e todos. Mas 1 Coríntios 4, 7 é um versículo muito interessante que você podia grifar esse versículo aí. 1 Coríntios 4, 7. Paulo começa a falar e dá exemplo dele e Apolo, porque começaram a querer colocar: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo é inteligente, Paulo é poderoso e tal, e ele começa a falar: gente, menos, vocês estão se achando demais. Coríntios era uma igreja que se achava, porque tinha os dons, porque era de onde começou todo mundo a se orgulhar. Ele começa a falar um negócio, ele fala um negócio fantástico. Você pode ler o capítulo 4, você vai ver, mas nesse versículo ele fala: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? É o teu currículo? É o teu diploma? É a tua inteligência? É a tua beleza? É porque você faz isso ou faz aquilo? O que te torna diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Você é inteligente, você se orgulha porque você é inteligente, mas você não recebeu essa inteligência de Deus? Você tem saúde, você é forte, você tem ânimo, mas por que você se orgulha como se não tivesse recebido? Tiago 1,17 fala que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação. Tudo que nós recebemos vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por ele, porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Nós, quem são os 300? Faço parte desses 300, você, mas sabe quem faz parte dos 300? É quem entende que só faz parte dos 300 por causa dele, e é para a glória dele, é porque ele nos chama, é porque ele nos capacita, é porque ele nos amou, é porque ele nos amou primeiro, é porque ele nos salvou, é porque ele tem um plano todo especial para nós, é porque ele quer partilhar da glória dele conosco, é porque ele é um vencedor e ele quer fazer dos seus filhos vitorioso, é porque ele já experimentou o que é vencer a morte, o que é vencer o diabo, o que é vencer, e ele quer fazer que eu e você experimentemos o que é vencer. Por isso que ele me chama, por isso que ele te chama, mas para isso nós precisamos nos tornar diligentes, nós precisamos aceitar o desafio, e nós precisamos reconhecer que é tudo dele, e é para a glória dele, é para a honra dele, é para o louvor dele, para os séculos dos séculos e para todo sempre. Amém. Neemias, que eu já citei, ele faz uma obra maravilhosa, ele reconstrói os muros, ele talvez seja um dos maiores líderes que o povo de Deus já conheceu, e é um exemplo maravilhoso, e fez algo incrível. Mas o versículo 16 do capítulo 6, Neemias 6,16, olha só que lindo. Por isso que eu e você temos sim de aceitar o desafio de nos tornarmos parte desses 300 e parar de desistir, começarmos a ser diligentes, aceitarmos o desafio e falar: não, eu vou fazer. Porque quando nós fazemos e quando nós chegamos ao fim, quando nós completamos, quando nós nos tornamos vencedor na nossa família, no nosso casamento, no nosso negócio, quando nós experimentamos os milagres, quando nós vemos Deus abrir o caminho no deserto, quando as promessas do Senhor se cumprem, quando nós completamos a obra que o Senhor nos chamou para fazer, quando nós realizamos os milagres que Deus nos chamou para realizar, a glória vai para Ele. Quando todos os nossos Neemias fala, depois de completar a obra, de realizar a obra que Deus tinha chamado e que Deus o capacitou, quando todos os nossos inimigos souberam
Disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, todos os inimigos ficaram atemorizados, e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra, essa grande obra, havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Meu querido, quando você viver um milagre no teu casamento, quando você viver um milagre na tua saúde, quando você receber a cura, quando você dar a volta por cima nessa situação, quando você experimentar as promessas de Deus sobre a tua vida, todos vão saber, Deus fez grandes coisas nessa vida. Deus realizou, essa pessoa foi Deus que fez. Quando se comemora 80 anos de um pastor Mário, é nítido ver que foi Deus que fez. E não é prerrogativa, não é, porque o pastor Mário é o queridinho de Deus. Não, o pastor Mário é a menina dos olhos de Deus, assim como eu e você somos, porque nós somos a igreja dele, e a igreja dele é chamada a menina dos seus olhos. Quero chamar o louvor aqui à frente, por favor. Meu querido, nós estamos começando, eu quero continuar, mas eu sinto de verdade no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo de separação. Para mim, esse ano é o ano da seleção. Para mim, esse ano é o ano da peneira. Esse é o ano que Deus está realmente fazendo o que Ele fez com Gideão. Gideão, faz isso. Esse ano é o ano que Ele está usando pastores para tomar atitudes. Ele está usando os líderes, os seus líderes, hoje os representantes que seriam os seus Gideões, para falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é assim, é assado. E a resposta disso é a resposta de quem são os 300 em cada área. Não foi à toa que eu comecei esse estudo sobre Gideão. Foi assim, eu recebi aqui de Deus. E eu sinto no meu coração, de verdade, eu não sei qual foi a sensação de Gideão, porque eu não sei se Gideão era pastor, eu não sei se Gideão tinha o coração de pastor ou só um coração de guerreiro. Eu quero dizer que eu tenho o coração de pastor. E quando eu vejo algumas pessoas, e hoje não tem a necessidade de ser 300, esses 300 é uma representação, esses 300 hoje pode ser 500, pode ser 1000, pode ser 5000, pode ser 300, pode ser 100, eu não sei. Agora eu, como meu coração de pastor, eu queria que fosse todo mundo. Dói meu coração quando eu vejo alguns virando as costas, mesmo sem saber que estão virando as costas, mesmo achando que estão, não, é minha postura, minha escolha, não, eu estou bem, é o meu jeito, não, na verdade, estão respondendo a um comando, muito mais do que um comando de um pastor. Aqueles soldados estavam respondendo não ao comando de Gideão, e eu vou falar um pouco disso na próxima. Eles estavam respondendo ao comando de Deus. Gideão só estava repassando o que ele sentia, o que Deus estava passando. Hoje, eu só estou passando aquilo que eu sinto, aquilo que Deus tem falado comigo. E eu quero, de verdade, por isso que eu estou falando, gente, vamos ter experiência com Deus, porque talvez, se não for por uma palavra do pastor, talvez se você, não, eu não concordo, busque a Deus. Quem sabe nesse encontro você vai falar, Deus, não, eu quero fazer parte desses 300, não importa se é com uma palavra minha, se é de um jeito ou de outro, eu só quero que você seja e faça parte desses 300, porque esses 300, como eu falei do começo,
Esses 300 representam aqueles que experimentam os milagres. Esses 300 representam os que experimentam a vitória. Esses 300 representam aqueles que conquistam. E o Senhor levantou essa igreja para conquistar. Vou repetir para dar uma chance para você. Não sei se já está cansado, que eu falei muito. O Senhor levantou essa igreja. O Senhor levantou essa igreja para conquistar. O Senhor levantou essa igreja para conquistar. O Senhor levantou essa igreja para conquistar. Se você tem vindo aqui, é porque você está sendo chamado para se tornar um conquistador, uma pessoa que vive, que experimenta milagres, que se torna um vencedor, em nome de Jesus. Então levanta e vamos cantar, vamos declarar que o nosso Deus é um Deus de milagre, que o nosso Deus é um Deus de vitória, e que nós vamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós vivermos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.